Cara. Declarar que somos o povo de Deus, estamos juntos aqui, quem souber cante junto. Teu povo é o teu povo, aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos seu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Povo é o teu povo, aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Juntos, grande é o Senhor. É o Senhor, digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós temos falado sobre o caráter do cristão nas bem-aventuranças e hoje eu queria falar um pouco sobre o cristão. O cristão é uma pessoa diferente.
Eu vou ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Fala da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele foi para Antioquia encontrar-se com Barnabé, que era um servo de Deus. Retifico aqui, primeira viagem missionária. E o trabalho começou ali em Antioquia e foi tão impactante que o texto diz assim, verso 25 de Atos 11: Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, esse nome cristão é muito curioso saber que esse nome não aparece muito na Bíblia, né, no Novo Testamento. Aparece aqui, aparece na carta de Pedro, mas a referência aqui é que foi pela primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, que literalmente significa pequenos cristos, ou seja, por causa da identidade com o Senhor Jesus. No início, esse nome foi usado pejorativamente, mas passou a ser aplicado pelos cristãos. Então, o que é um cristão, na verdade? É alguém que crê em determinadas coisas, sim. Um cristão precisa crer. Mas, além de crer, ele precisa vivenciar. Então, aquelas bem-aventuranças falam do caráter do cristão. Nenhuma delas é natural, mas elas representam fruto do Espírito Santo, fruto que o Espírito Santo gera na vida. Um autor que eu admiro muito, chamado Tozer, A.W. Tozer, ele falando sobre o cristão, ele diz assim, foi com ele que eu tirei essa afirmação: cristão é uma pessoa diferente. Palavras dele, A.W. Tozer. Um cristão verdadeiro é uma pessoa diferente em todos os sentidos. Ele tem amor supremo por alguém que nunca viu. Nós nunca vimos o Senhor Deus, nunca vimos o Senhor Jesus, e nós nunca vimos o Espírito Santo. Nós amamos, né, a Deus. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Nosso Deus. Espera ir para o céu pelos méritos de outro, que são os méritos de Cristo. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando é mais fraco. É mais rico quando é mais pobre. A expressão de Paulo: quando sou pobre é que sou rico, né? Quando sou fraco é que sou forte, né? Mais feliz quando se sente o pior, no sentido de diante do Deus Santo, né? A gente reconhece, como diz a bem-aventurança, bem-aventurados que choram, né? Que choram seus próprios pecados, o quebrantar de coração. Morre para que possa viver. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Renuncia para que possa ter. Doa para que possa manter. Vê o invisível, ouve o inaudível e conhece aquele que excede a todo entendimento. O apóstolo Paulo, indo nessa mesma linha, né, mostrando essas questões paradoxais, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, ele diz: como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. É uma grande contradição, um grande paradoxo, né? Como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então, um cristão é uma pessoa diferente porque é uma nova criatura, né? É uma nova criação. Foi Paulo quem escreveu também aos Coríntios, na segunda carta: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se faz
novo. Né? Então, na verdade, todos nós por natureza, nascemos em pecado. Antes de termos cometido o primeiro pecado, somos pecadores. Né? Domingo passado, após um dos cultos, um jovenzinho assim, está iniciando a fase da adolescência. Eles gostam de fazer muitas perguntas. Né? E aí fez várias perguntas, assim, por exemplo, se Deus já sabia que o homem iria pecar, porque ele criou o homem, né? É uma boa pergunta, né? Mas ele estava citando um texto do profeta Ezequiel, dizendo assim, que o filho não levará sobre si a iniquidade do seu pai. Né? Ezequiel fala sobre isso. Ele diz assim, o pai chupa a uva, não vai embotar os dentes do filho. Né? Olha que pergunta, né? Inteligente a dele. Né? Então, se é assim, por que nós herdamos o pecado de Adão? Né? Não, uma pergunta inteligente. Né? Aí eu estava conversando com ele em outro contexto. Quando Ezequiel escreveu aquilo, já estávamos em pecado, né? Estava falando para pessoas pecadoras. E a gente tem que ler sempre a Bíblia dentro do seu contexto, né? Um texto dentro do contexto. E ele estava falando sobre a responsabilidade individual, seus pecados, suas desobediências, suas transgressões, né? Nesse sentido. Agora, no caso de Adão, ele era o representante federal de toda a humanidade. Né? E a Bíblia diz, por causa da desobediência de um, todos pecaram. Então, o Evangelho fala exatamente isto. E qual é a boa notícia? Porque o Evangelho é uma boa notícia. A boa notícia é que, por causa de Cristo, nós podemos ter vida. Né? Se Adão foi o representante da raça humana, o Senhor é o representante daqueles que creem. Né? Então, em Cristo Jesus, nós temos vida. Nós nascemos assim, pecadores. A gente conhece pessoas assim que são ou agnósticas, ateias, elas são absolutamente indiferentes à questão da fé. E são pessoas de boa índole. A gente conhece gente assim, gente honesta, bom marido, boa esposa, bom filho, trabalhador dedicado, íntegro. Né? Só tem uma explicação, é a graça comum de Deus. Né? E é a graça comum de Deus que permite que até maus governantes façam coisas boas também. Né? Maus legisladores legislem também coisas boas. É a graça comum de Deus, porque senão a vida seria insustentável, né, nesse mundo. No entanto, um cristão é alguém que passou por uma mudança profunda e radical. Por isso que a Bíblia fala de novo nascimento. É um nascimento espiritual, é um nascimento do alto, é uma regeneração. O Espírito Santo, ele implanta vida e ele aplica toda a obra de Cristo. Então, Paulo diz exatamente assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Né? Um outro autor que eu admiro muito é John Stott, e ele fazendo um comentário da carta que Paulo escreveu aos Efésios, ele escreveu algo extremamente importante. Eu queria partilhar com vocês. Ele diz assim, o eterno propósito de Deus através de Cristo foi o de criar uma nova sociedade, caracterizada pela vida em lugar da morte, pela união e reconciliação em lugar da divisão e da alienação, pelos padrões sadios da justiça em lugar da corrupção e da iniquidade, pelo amor e pela paz em lugar do ódio e da contenda, e pelo conflito sem trégua com o mal em lugar de uma convivência pacífica com ele. Então, em Cristo Jesus nós temos uma nova vida, um novo padrão, uma nova mente, um novo coração, novos valores, uma nova perspectiva, novas motivações. Então, uma nova criatura. E é graças ao sacrifício de Cristo. Por quê? O que o Evangelho diz é que ele se fez um de nós, ele se fez gente, né? Ele agregou a natureza divina, que ele é Deus, eternamente Deus, mas ele agregou a sua natureza divina à humanidade, tornou-se um de nós, foi humano. O escritor aos Hebreus, inclusive, diz que ele foi tentado em todas as coisas,
mas sem pecado. A diferença foi essa. O sacrifício de Cristo foi aceito diante de Deus, porque foi o sacrifício de uma vida sem pecado, né? E ele então consumou a obra na cruz. Essa é uma das palavras da cruz. Ele disse: está consumado, tudo está feito. E é em Cristo Jesus que nós temos essa justiça, né? Os reformadores até faziam assim um trocadilho dizendo: Senhor Jesus, tu és o meu pecado e eu sou a tua justiça. Tu tomaste o que era meu e me deste o que era teu. O que eu era, tu te fizeste ser, a fim de que eu fosse o que tu eras. Ou seja, Jesus fez pecado por nós, levou sobre si nossas transgressões, nossas iniquidades, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele nos deu então da sua justiça. Por isso que alguém diz com muita precisão: vida cristã não é apenas uma vida transformada, mas é uma vida substituída, né? O nosso eu é crucificado, nós morremos para a velha vida e ressuscitamos juntamente com Cristo. E eu concluo com um texto de Paulo, aliás, 2 textos, que é uma questão bem prática para nós aqui. Ele escreveu aos Filipenses, capítulo 2, 14 a 16. Façam tudo, isso vale aqui no trabalho, em casa, na igreja, em qualquer lugar. Façam tudo sem murmurações, nem contendas, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. E na carta que ele escreveu a Tito, capítulo 2, de 11 a 14, diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça, nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões, vivamos no presente mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. Ele se deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, louvado seja o nome do Senhor, né? Isso é ser um cristão, uma nova pessoa, graças ao amor de Deus e à obra de Cristo, né? Então, que Deus nos abençoe. Vivamos como cristãos, para a glória de Deus, né? Fazendo a diferença nesse mundo. Vamos orar? Guilherme, você ora, agradeço a Deus pela palavra, pedindo a bênção sobre todos e a empresa também. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, Amém. nos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque Cristo, ali na cruz, Senhor, pagou todos os nossos pecados, Senhor, pagou o preço, Senhor, É verdade. das nossas transgressões. E através, Senhor, desse pagamento que Ele fez, agora temos acesso, Senhor, ao trono da graça e estaremos eternamente contigo, Senhor. Amém. Não pelos nossos méritos, mas sim por tudo que Cristo fez, porque o sangue dele é perfeito, Senhor, e nos lavou de todos os pecados e nos transformou, Senhor, e nos transportou também para o teu reino. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é Amém. viva, é uma palavra que traz alento aos nossos corações, e o Senhor tem falado com cada um de nós aqui. Obrigado, Senhor, pela vida de Cristo, pela vinda dele, a morte, a ressurreição, e agora ele está diante de ti eternamente, e um dia estaremos junto com todos nós aqui, estaremos junto contigo, Amém. te adorando, te bendizendo. Amém. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Abençoa Senhor Hebron, Deus. abençoa Amém. o faturamento esse ano, esse Amém. mês. Deus Que o abençoe. Senhor possa estar suprindo cada necessidade, Senhor. Amém. E abençoa aqueles que entraram aqui, Senhor, com problemas, que o Senhor sabe todas as O Senhor coisas, conhece, que o Senhor possa Deus. falar ao coração e teu Espírito Santo possa orientar e transformar a situação, que sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Amém. Para o Senhor nada é impossível, Senhor. Muito obrigado por tudo e nos abençoe, nos livra e nos leve em paz para casa. Em nome de Jesus. Em nome de amém. Jesus, amém, amém. Deus seja louvado. Um abraço, queridos. Muito bom estar com vocês. Prazer.